Olá, galera! Voltamos! Vamos continuar nossa aula agora. É a última parte da aula de filosofia. Eu espero que você tenha captado bem os assuntos que conversamos até aqui. Dê uma conferida lá, faça as anotações, dê uma olhada nas aulas anteriores. Nós estamos aqui para lhe conduzir até o seu sucesso. Marca essa palavra aí, sucesso, certo? Que é aquilo que nós queremos que você tenha cada dia, por isso temos esse projeto tão lindo que é o Educa PE, ok? Muito bem, você estará aí pronto para mais uma etapa? Vamos juntos? Porém, antes, deixa eu relembrar você. Eu espero que você já tenha bebido a sua água, já tenha comido o seu pedacinho de doce, já tenha pego aquele biscoitinho. Teve alguém que disse assim, professor, se eu só falo em comer, claro, gordo e comida se combinam, né? É a coisa assim, normal. Então vamos lá. E nós também queremos que você vá até as redes sociais do Educa PE, do Instagram, do Facebook, do YouTube, siga-nos. Coloque lá o lembrete, principalmente ali no YouTube, para que você não perca nenhuma aula, para que você esteja sempre a interagir conosco, a tirar suas dúvidas. Não esqueçam, olha só, presta atenção do Conecta Aí, aquele aplicativo que vai lhe dar as aulas do Educa PE, que vai lhe conectar com o mundo do conhecimento que está à sua disposição nesse aplicativo tão extraordinário, ok? Conecta Aí, que é um aplicativo que dá acesso a todos esses materiais de forma gratuita e sem você precisar do uso da sua internet, né? Do seu celular, tá bom? Muito bem, não esqueçam também de ir lá ao @marconi1977, siga-nos e interaja conosco, que queremos ouvir a sua opinião, queremos responder suas perguntas, queremos também ali oportunizar o conhecimento até para você, tá bom? Vamos juntos nessa arrancada, nesse momento especial, @marconi1977. Lembrem-se sempre que nós estamos juntos, misturados, porém não aglomerados. Não estamos aglomerados. Estamos aí numa fase ainda muito complicada dessa pandemia horrível que nos acomete desde o início, né, de 2020. Na verdade, finalzinho de 2019 para início de 2020. E esperamos que tenhamos assim sucesso, vençamos essa pandemia, essa doença terrível. Se você conhece alguém que ainda não foi vacinado, converse com essa pessoa, peça para que ela tome a segunda dose ou até mesmo a terceira. Eu já tomei as minhas 2 doses, já vou agora para a terceira dose, que é a dose do reforço, e estamos juntos aí sigo todos os protocolos necessários, porque o que nós mais queremos é que venhamos a vencer esse mal terrível que é o Covid-19. Então, faça isso pelo bem de cada um de nós, dessa sociedade que precisa de vencer esse terrível inimigo, tá bom? Vamos juntos? Muito bem. Vamos continuar agora o estudo filosófico? Vamos! E eu já começo com uma perguntinha. Dá uma olhada aí nesse slide. Vocês notaram, desde a nossa primeira parte da aula, que sempre eu vou usar, né, algumas questões ali da prova de 2020, da UPE 2020, e sempre eles vão colocar uma ligação da figura, a imagem, com o texto. Notaram isso aí? Muito bem. Então vamos lá. Ele vai pedir aqui que a gente vai agora entender 2 coisas muito importantes dentro do aspecto filosófico. A dimensão humana, ou seja, vamos voltar àquele assunto da condição humana, como o homem é, como ele se desenvolve, a questão do seu comportamento, da sua ética e assim por diante. E vamos relacionar isso com o pensamento filosófico. E esse pensamento filosófico, ele tem como base a razão. Nunca esqueçam disso, sempre coloque essa palavrinha como uma base, como um fundamento, na verdade,
não é, fundamento da filosofia, certo? O questionamento, a busca e o desenvolvimento da razão, ok? Então vamos lá, vamos ao enunciado. Diz assim: graças à filosofia, um texto de Cassiano Cordi e de Antônio Santos e outros autores no livro Para Filosofar, ele diz assim: graças à filosofia, os valores fundados na razão passam a orientar a vida das pessoas individualmente e em comunidade, ok? Exatamente. Por que graças à filosofia, professor? Quando você pega esse aspecto aqui, presta atenção nisso. Quando você pega graças à filosofia, por quê? Você tem que relembrar, olha, aquela dica que eu dei na aula anterior e que eu sempre falo aqui nas aulas do EducaPE. Dentro da filosofia, um assunto sempre vai nos levar a outro. E você precisa estar muito atento. Uma segunda dica que eu vou repetir é a questão da interpretação e da compreensão de texto, para você responder com facilidade essas avaliações. Então vejam só, quando ele diz graças à filosofia e fala sobre os valores que são fundados naquilo que ele chama de razão, o que é que esses autores querem demonstrar? Que a filosofia, ele quer falar sobre a questão do mito, dos pré-socráticos e o desenvolvimento da filosofia a partir do pensamento de Sócrates, que foi um olhar voltado para a condição humana e lembre-se daquilo que eu já falei no nosso primeiro encontro, de algumas aulas que eu já dei aqui no EducaPE, de que a mitologia, o pensamento mítico, ele é agora retirado, ele é agora suprimido e vem o pensamento, né, filosófico baseado na razão. Por isso, graças à filosofia, essa junção, essa frasezinha, né, ela quer nos mostrar exatamente isso, esse contexto desse pensar do mítico para a razão, ok? Então, individualmente comunidade. Nos séculos VI, ou melhor, VI e V, desculpem, antes de Cristo, os pensadores gregos começaram a tomar consciência de que os bons e maus resultados da organização da cidade dependem daquilo que ele chama de relações sociais. Professor, para um pouquinho e pense em raciocínio comigo. Você pode dizer assim: professor, quando esses autores falam a respeito de consciência, bons e maus resultados daquilo que acontece dentro da cidade, não é? Isso me leva às polis, fala sobre relações sociais. Ele está falando aí um pouquinho sobre o contexto ético e moral, sim, porque lembre-se que é essa ética, essa moral que vai orientar o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, as relações, o comportamento das pessoas, e que as relações sociais têm muito a ver com esse comportamento e assim por diante. Você está certíssimo, parabéns. A nossa professora de Libras, Joyce, vai lhe dar um chocolate pela sua resposta, ok? Então vamos lá. Vamos continuar. E agora ele diz o seguinte: o texto e a figura acima retratam a importância que tem para as pessoas a reflexão filosófica. Pessoal, preste atenção. Vem cá. Vou falar bem baixinho aqui para você. Põe o seu ouvido aí próximo à tela. A importância, olha, eu marquei essas três palavrinhas aí, tá vendo? Importância de quê? Da reflexão filosófica. Lembra que eu falei o que é reflexão para vocês? Na aula anterior, da reflexão filosófica. E o que é reflexão filosófica? Lembrem-se disso. Eu falei na aula anterior. Se você não lembra, vou repetir daqui a pouquinho. Segura aí. Ela vai conduzir as construções de forma bem, né? De forma correta, de forma precisa, aquilo que ele vai chamar de conduzir bem aquilo que ele chama de construções humanas. Professor, o que seriam essas construções humanas? Seriam exatamente o quê? Vamos voltar aqui. Valores fundados na razão que passam a orientar a vida das pessoas. É isso. As construções humanas são o quê? Valores
fundados na razão, que vão passar a orientar a vida das pessoas. É essa a construção humana, ok? Simples. Vamos continuar? Muito bem. Então, sobre essa questão da construção humana, é correto afirmar o quê? Então, ele vai perguntar para nós o que é correto afirmar a respeito disso aqui. Muito bem. Antes de dar resposta para essa pergunta, porque Joyce, antes de começar aqui, ela disse que cada acerto, para cada estudante que acertar, ela vai dar um chocolate garoto. Veja só. Então, veja aí, ela fica, é isso aí, professor, faz assim, Joyce, isso, né? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro um pouquinho sobre esse pensamento filosófico? Vamos relembrar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. O que é o pensamento filosófico? Quando eu falo de pensamento filosófico, eu vou falar sobre uma forma, que a filosofia vai me levar a entender o mundo, ou pensar o mundo. Como é que eu vou pensar o mundo? Uma das coisas que me leva a pensar o mundo, são duas palavrinhas que vão sempre estar ali relacionadas a isso, é o sentido de vida e a cosmovisão, ok? O sentido de vida e a cosmovisão. Isso que a filosofia vai me levar a ver as coisas que precisam me dar um sentido para eu viver e vão me levar também a ver o mundo de uma forma correta, de uma forma precisa. Talvez a palavra correta seja assim um pouco... Você, por exemplo, professor, essa palavra correta não seria um pouco assim meio que complicada nesse contexto filosófico? Até porque talvez a sua cosmovisão seja diferente da minha. Sim, claro. Mas a filosofia vai lhe dar a base para que você entenda ou crie essa cosmovisão que você precisa para entender o mundo que o cerca. Por isso que eu usei a expressão forma correta, tá bom? Então vamos lá. 3 coisas sobre esse pensamento filosófico precisam estar bem forte na nossa mente. Primeira, qual é a primeira coisa? Lembre-se sempre que a filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos. Não é um sistema acabado. Não é algo fechado em si mesmo. A filosofia é uma maneira que você tem de pensar e também uma postura diante do mundo. Lembre-se daquela frase que eu já citei aqui na aula anterior, que eu disse o seguinte, que a filosofia ela busca conhecer o tudo a respeito de algo e não o algo a respeito de tudo. Por isso que ela é um conjunto de conhecimento. Ela não pode ser um conjunto de conhecimento prontos, porque assim não você não levaria a uma busca maior, a um questionamento maior, a uma interação maior com o conhecimento e assim por diante. Segunda coisa, a filosofia é uma forma que eu tenho de observar a realidade e conseguir entender, procurar entender o pensamento ou pensar aquilo que eu vou chamar de acontecimentos além de sua aparência imediata. Eu vou dar um exemplo a respeito disso, a estética, o belo. Se eu perguntar para você o que é o belo, você vai responder de uma forma bem direta. O belo está relacionado à questão da aparência física, o belo vai estar relacionado ao meu gosto. Sim, tudo bem. Mas até que ponto? Como é que esse gosto pode ser definido? Como é que essa estética pode ser vista? Como é que o que é que você tem que procurar entender na estética para poder traduzir o que é o belo? Então, a filosofia vai levar você além daquilo que pode ser entendido como apenas uma questão de aparência, certo? Terceiro aspecto, ela pode se voltar para qualquer objeto. A filosofia pode pensar a respeito de valores, a filosofia pode pensar sobre religião, sobre arte, pode pensar sobre ciência e como também pode pensar sobre a vida cotidiana. É o que eu sempre digo aos meus estudantes, aos meus pupilos, aos meus amores estudantes. Eu digo sempre o seguinte, a você que está aí, que nos assiste, que a filosofia, ela vai nos ajudar, na verdade, a entender e vai colocar muitas vezes conceitos ou nomes naquilo que é a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, tá bom?
Então eu posso dizer que a filosofia é, antes de tudo, uma análise daquilo que a ciência me mostra, a religião me mostra, a arte me mostra, a moral me mostra. Ela não é uma ciência, ela vai me fazer analisar a ciência, ela não é uma religião, vai me fazer analisar a religião, ela não é uma arte, ela vai me fazer analisar a arte, ela vai me fazer entender a moral. Isso me leva a uma reflexão. Essa palavra reflexão é necessário que você entenda, ela está aqui, na questão, reflexão filosófica. O que é uma reflexão? É aquilo que eu vou pensar a respeito de mim mesmo, sobre o meu conhecimento, sobre o meu sentimento, a minha ação, o que é necessário mudar, o que é necessário ser diferente, e ela vai ser uma crítica. Ao mesmo tempo que ela é a filosofia analítica, ela é reflexiva e ela também é uma crítica. Crítica ao quê? Aos preconceitos, às ilusões, às teorias e assim por diante. Isso é necessário que você entenda, porque na pergunta fala sobre a reflexão filosófica. E você pode dizer, professor, então a reflexão filosófica seria uma atitude humana aonde eu vou pensar em mim mesmo, aquilo que nós vamos chamar o retorno a si mesmo, para entender o que eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou, o que é que eu preciso mudar, o que é que precisa ser diferente. Há uma resposta, uma busca às respostas chamadas perguntas filosóficas, uma reflexão para uma mudança de atitude, de maneira de agir, de pensar, etc. Isso, acertou. Isso seria a reflexão filosófica, ok? Consequentemente, a resposta a essa pergunta, parabéns para você, nesta data querida, que colocou a resposta, a letra A. Você acertou e merece ganhar o chocolate que a Joyce prometeu, tá certo? Então, o que é a resposta da pergunta? A dimensão humana e o pensar filosófico são fundamentais para um novo conceito de responsabilidade naquilo que nós vamos chamar nas construções humanas, certo? Muito bem. Agora nós vamos para uma parte bem interessante da nossa aula, para que você possa pegar alguns assuntos rapidamente que está lá no manual. Dê uma olhadinha sempre no manual, quais são os assuntos que estão ali, para que você possa entender melhor e estudar para o SSA. E um deles aqui eu quero colocar aqui uma das questões da UPE, certo? Não foi do ano passado, foi de anos anteriores, mas que vai falar a respeito de um dos assuntos que são pedidos para se estudar no manual do SSA 2021, ok? Vamos lá. É um texto de dois autores do livro Filosofia Aprendendo a Pensar, que é Leopoldo Girard e Odone Quadros. Ele diz o seguinte: o homem, preste atenção, em seu contexto de vida, ele depara-se com objetos, coisas, vegetais e animais, certo? Isso é uma questão bem lógica. Você sempre vai ver objetos, vegetais, etc. Pela sua razão e vontade, impõe-se e domina soberano. Não é isso que a gente imagina? Que nós, seres humanos, somos aqueles que dominamos as coisas que estão ao nosso redor. Cria instrumentos visando a sobrevivência e facilitando sua vida. Ele vai se distinguir radicalmente da realidade que o rodeia, porque a realidade vai estar submissa a esse homem que a tenta dominar. Dominar os objetos, as coisas, os vegetais e os animais. Em seu horizonte de conhecimento estão as coisas com as quais não se confunde. Essa clara distinção lhe faz emergir a consciência de si, do seu eu, do seu poder e da sua liberdade. Ou seja, a partir do momento que o homem entende quem ele é e do domínio que ele tem, ele se torna consciente de que ele pode, daquilo que ele é, daquilo do poder que ele tem e da liberdade que ele exerce em relação aos outros, já que ele os domina. Com relação a esse assunto, vamos analisar alguns itens. Primeira coisa, baseado nesse texto, o homem é um ser extraordinário, inteiramente original no mundo dos viventes, sim ou não? Claro,
Somos diferentes, até pelo aspecto racional, certo? Principalmente porque ele vai indagar sobre a sua própria natureza e se coloca como objeto de discussão. Lógico! Não é isso que a filosofia faz? Não é isso que a filosofia busca entender? Essa condição humana, essa questão de como ele pensa, como ele age, a questão da ética, etc. Sempre um estudo sobre o homem. Segundo ponto, nada se compara à natureza humana. O que vocês acham? O homem que somos parece a própria evidência e é, entretanto, a mais enigmática de dentre as coisas. É tanto que a filosofia se propõe também ao estudar. O estudar, certo? Terceiro, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, todos os homens têm por natureza desejo de conhecer. Sim, até porque esse é um conceito da filosofia, que é o amor, a amizade, o desenvolvimento do conhecimento, seja ele científico, epistemológico, etc. Ok? A ação humana sobre a natureza é impregnada pela intenção subjetiva. É a primeira forma de praxes dos homens e se configura originalmente como trabalho, ou seja, uma ação transformadora sobre a natureza para arrancar dela os meios de sobrevivência. Cuidado com essa palavrinha arrancar, parece uma coisa meio que violenta, né? O homem, cuidado que tem muitas coisas aqui que parece, né? A ação do homem sobre a natureza, sempre haverá uma ação do homem sobre a natureza. Mas qual é a intenção dele? Como para aquele que quer esse estudo da natureza, para descobrir a sua origem, para a prejudicar, para arrancar dela os meios de sobrevivência, tem alguma coisa errada aí. Por meio do trabalho e da prática social, os homens desenvolvem relações com a natureza. Aí sim, o homem vai se relacionar com essa natureza para descobrir a sua origem, para descobrir de onde ele vem, que for exatamente isso que fez quem? Raimundo Nonato não, calma. Os pré-socráticos fizeram isso, certo? Que foi através de prática simbolizadora, né, que visavam como lidar com signos. Por exemplo, o homem veio da água, do ar, como falavam os pré-socráticos. Então, quais são as relações que estão corretas? Se você pensou na letra E, que o quesito 1, 2, 3 e 5 estão corretos, né? Ou melhor, 1, 2, 3 e 4 estão corretos, então parabéns que você conseguiu responder aí essa pergunta, tá bom? Muito bem, vamos lá. Aqui eu quero trabalhar com vocês rapidamente um pensamento que está lá do judeu Ludwig Wittgenstein, que ele afirmava que tudo que podia ser pensado poderia ser dito, e nada pode ser dito sobre algo como Deus que não podia ser pensado direto. E sobre o que não se pode falar, deve-se ficar calado. Isso é chamado filosofia da linguagem. O que é a filosofia da linguagem? É quando você vai procurar, do ponto de vista filosófico da natureza, aquilo que dá significado a uma forma de se falar, o que dá referência, compreensão e assim por diante. Deixa eu só lhe dizer uma coisa sobre a filosofia da linguagem. Ela, certo? A pergunta central é: a linguagem seria natural ao homem ou fruto de uma construção social? Então, Ludwig Wittgenstein, ele começou a desenvolver uma construção de uma estrutura lógica, certo? Que ele dizia o seguinte, que a linguagem é como uma caixa de ferramentas, onde você sempre vai procurar descobrir delas as ferramentas adequadas para que você possa utilizar para benefício seu e da sociedade, certo? Não esqueça desse pensamento, ok? Galera, uma palavrinha aqui que vai simbolizar a sua avaliação do SSA. Sucesso! Eu acredito que você será bem sucedido nessa avaliação, porque você está pronto para esse momento, tá bom? Sucessão, um sucesso extraordinário para você. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, um abraço.